Olá, eu fiz uma pesquisa no Instagram sobre qual tipo de app que você gostaria de aprender a programar. A minha ideia era fazer ou um clone de WhatsApp ou um jogo multiplayer e ganhou essa pesquisa o jogo multiplayer, né? Então, por que eu escolhi esses dois? Esses dois tipos de aplicativos ou aplicações web, tanto faz, têm uma particularidade que é a troca de mensagens ou comandos, no caso de um jogo, online, né? Multiplayer. E o WhatsApp também acontece isso, que cada ação que você faz de um lado tem que refletir no outro o mais rápido possível, para dar a impressão de real time, né? E quem ganhou essa disputa foi o jogo multiplayer. Então hoje nós vamos começar a configurar o nosso jogo multiplayer, tá? A ideia do jogo é fazer um Pong, né? Se você buscar por Pong no Google, a gente vai ver essas telas aqui de jogo. Que o Pong foi o primeiro game desenvolvido, né? Então é um bom começo. Ele tem, ó, vou abrir a imagem aqui. Ele traz uma ideia de como a gente vai trabalhar aqui. O Pong ele tem uma jogabilidade bem simples, né? Uma bolinha que passa de lá para cá, de um lado para o outro, e tem dois bastões, cada um controlado por um jogador, né? E se passar pelo jogador a bolinha, ela deve marcar um ponto para o jogador. E a dificuldade aqui não é nem fazer essa tela e esse jogo, mas ela é controlar o estado para que os dois jogadores tenham a sensação de que está jogando em real time, né? E para isso, eu decidi que nesse vídeo nós não vamos mais fazer tudo online sem instalar nada. Por quê? Um jogo online precisa do servidor rodando, né? O tempo inteiro. A gente até consegue alternativas, por exemplo, no Code Sandbox, que daria para desenvolver isso tudo online. Só que fica muito mais legal se a gente controlar o jogo na nossa máquina ou depois entregar no servidor, e aí a gente pode jogar a qualquer momento sem precisar rodar nada na máquina, né? E o Code Sandbox tem recursos limitados também, né? Então, nós vamos precisar instalar o Node.js. Então, na sua máquina aí, você vai entrar nesse site aqui, nodejs.org, baixar o Node.js. Aqui no meu caso estou usando o macOS, mas se você estiver usando o Windows, é só clicar no Windows para baixar o download, né, do Windows. E depois que tiver instalado, a única coisa que você vai ter que fazer é ir no console, né? Vamos pegar aqui. A gente vai abrir o terminal e no caso do Windows é o Command Prompt, né? Você pode procurar no Windows no Command Prompt. E a gente vai digitar aqui Node-V, tá? Eu tenho aqui a versão 10 instalada, mas se você baixar a última versão, né, vai ser a 12.16 aqui ou a 13. Eu vou querer usar para esse jogo a 13, porque a 13 tem algumas mudanças que facilitam a nossa vida, né? Que principalmente trabalhar com os imports novos do JavaScript, né? Que é do CommonJS. Isso são termos técnicos, mas não precisa se ater a eles. Só baixa a versão 13, né? Então no meu caso aqui eu tenho a versão 10, eu vou trocar para a versão 13. Eu tenho algumas versões aqui na minha aplicação. Tá? Então, de novo, a gente checa a versão. Se a versão for 13 ponto alguma coisa, tá dentro do que a gente precisa. Tá? O Node.js, então aqui eu já vou começar agora criando a aplicação básica. Tá? O Node.js vai ser responsável por duas coisas. Servir o nosso site, né? Que é onde as pessoas vão começar a entrar para o jogo. E também fazer a administração do estado do jogo, né? Então, como que vai funcionar o fluxo aqui, né? O cliente, ele vai, por exemplo, conectar no servidor, né? Conectar. O cliente é o jogo e o servidor é onde a gente vai armazenar a nossa regra de negócio, né? E o servidor vai notificar todos os outros clientes o que aconteceu, tá? Então, toda ação que a gente fizer no servidor, o servidor notifica todos os clientes. A gente pode ter aqui diversos clientes conectados, são todos os jogadores do jogo, né? E
cada ação que o jogador fizer, vamos supor, o jogador 1, ele vai enviar aqui, ó, vamos dar um nome para ele, jogador 1, né? Ele envia comando seta para cima, tá? Então a gente vai ter uma lista de comandos aceitos, né? Então, por exemplo, o jogador 1 envia o seta de comando para cima. E vamos supor que a gente tenha 2 jogadores, né? Que precisa do 1 e do 2. Então o servidor ele vai notificar jogador 1 do movimento e ele vai notificar o jogador 2 do movimento. Ah, mas por que ele vai notificar o jogador 1 se o jogador 1 mandou o comando, né? Aqui a gente vai ter o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui do que a gente vai armazenar no servidor, né? A gente vai ter aqui os players, né? Que pode ser uma lista de players ou um objeto, mas eu vou colocar aqui um objeto que no final vai ser isso daí que a gente vai ter, tá? Deixa eu abrir o bloco aqui mais na esquerda, ok? Então nós vamos ter aqui os players, deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar muito mais legal de visualizar, tá? A gente vai ter aqui players, né? E os players, eles vão ser armazenados, por exemplo, pelo nome dele. Vamos supor, player 1, aí a gente vai ter o status do player 1, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, ele vai estar na posição 1 da tela, tá? E o player 2, a gente vai ter aqui, por exemplo, o player 2, ele vai estar na posição, não sei quantas posições vai ter, a gente vai definir ainda durante o jogo, posição 1000, que é onde o player está ficando, tá? O que vai acontecer? Quando conectar, a gente vai criar esses players aqui, tá? Aí nós vamos notificar todo mundo que já está conectado. Quando o jogador 1 mandar o comando, no servidor a gente vai calcular, vamos supor que o jogador 1 mandou o comando seta para cima e ele estava na posição 10, tá? Ele estava na 10. Quando ele mandou posição seta para cima, o server vai calcular a nova posição do jogador. Vamos supor que ele vai para a posição 5, porque ele botou seta para cima. Então ele está subindo, ou seja, estamos tirando a posição dele, né? Em cima, por exemplo, pode ser 0 e embaixo, no máximo da tela, pode ser 1000. Então aqui 5 ele estaria chegando mais próximo do topo da tela. Então, quando acontecer isso, o servidor calculou a posição e mandou de volta para os dois qual é a posição atual dos dois jogadores. Porque ao mesmo tempo, o jogador 2 pode ter enviado um comando também, seta para cima, e aí ficou 995, por exemplo. Então ele já calcula todas as posições e manda atualizado o status para os clientes, tá? Essa é uma alternativa para que a gente possa evitar uma trapaça, né? Um cheat. Então, se a gente deixar que o cliente decida a posição dele, pode ser facilmente codificado um cheat. Não que esse sistema vai ser muito seguro em relação a combate de cheat, mas só que o que a gente vai ter que fazer é o mínimo, né? Para já pensar num jeito correto de combater qualquer tipo de trapaça. Então, por isso que a gente vai controlar toda a regra do nosso jogo, toda a lógica no servidor. Porém, a gente vai usar uma tecnologia chamada socket, né? E o socket no Node.js, ele é muito fácil de usar, né? Se a gente for ver a complexidade que é manter todo esse estado e trocar mensagem de um cliente para o outro e tal. Então ele é relativamente fácil de usar e ele também pode ser usado com aplicações mobile, né? Que chama, isso daí, a tecnologia chama-se WebSocket, né? Bom, então, essa é a ideia básica de como vai funcionar essas trocas de mensagem, né? No jogo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo que a gente crie a gente vai ter algumas coisas, vai ter salas, né? Então, quando o usuário conectar, a gente vai ter salas que os usuários conectam. A gente vai ter também, antes de conectar na sala, um chat aberto, né? Para trocar mensagens. Então, a gente vai ter um chat, uma configuração de sala. E dentro da sala, isso daqui seria na tela inicial, chat e salas, né? E dentro a gente pode criar sala na tela inicial
e a gente vai para a tela privada, né, que seria a sala. Então, dentro da sala, a gente vai ter o jogo, né? Então, cada sala, a gente pode ter várias salas, e cada sala pode ter um jogo. Então, vai ser mais ou menos assim que vai ficar a configuração. Então, aqui a gente já sabe que a gente vai precisar criar uma lista de salas, né? Cada sala pode ou não ter um jogo. A sala também vai ter um bate-papo privado, né? Um bate-papo só da sala. Então, deixa eu colocar aqui para ficar mais correto. Então, essa pode ser a nossa configuração do jogo, tá? Então, a gente vai ter salas e bate-papos dentro das salas. Então, vamos lá, sala 1, a gente vai poder ter um bate-papo no jogo, sala 2, mas o jogo só pode começar depois que tiver mais um conectado na sala. Então, para criar a sala, é óbvio, um player tem que ir lá e clicar no botão criar sala. Ela vai ficar aberta para outros jogadores ir lá e entrar na sala, né? Então, aí a gente pode mandar o link da sala para alguém, para algum amigo, e o amigo conecta, e aí a gente vai criar o jogo. Parece bastante trabalho para fazer, né? Realmente é uma quantidade relativa de trabalho para a gente configurar aqui esse nosso jogo. Porém, não é tão complicado. E o front-end eu escolhi para a gente continuar usando o React, né? Aí pode ter gente que não vai gostar, quem já é programador com experiência vai falar, o React não é feito para jogo. Mas para o que a gente vai fazer, o React vai ser uma mão na roda. Então, a nossa tecnologia vai ser Node no back-end e React no front-end. Por que vai ser uma mão na roda? O React ele já sabe quando ele deve atualizar o estado, né, da aplicação, ou seja, todo o controle da nossa visual vai ser por estado, né? Se a gente for ver aqui, o nosso aplicativo, ele vai ser nosso interface, né? Ela vai ser mais ou menos isso aqui, uma tela, né? E dentro dessa tela a gente vai ter uma barrinha, e essa barrinha ela vai correr para baixo e para cima, né? Aí a gente vai ter outra barrinha do outro lado, ela também vai correr para baixo e para cima. Não tem muito segredo nesse daqui, né? A gente vai ter que desenhar aqui uma linhazinha no meio. Então, muito fácil isso daqui para o React resolver, né? E uma bolinha que vai passar de lá para cá, tá? Essa bolona está muito grande, uma bolinha, né? Que vai passar daqui para lá, vai bater e vai andar. Toda a posição da bola também, depois que iniciar o jogo, a gente vai controlar no server, né? E se teve a colisão, também nós vamos controlar no server, né? Se o stick aqui, o jogador está na posição que a bolinha faz o encoste, né, no stick, então aí a gente vai devolver a bolinha por mudar a direção da bolinha para o outro lado, tá? Então, isso daí controla tudo no server. E o React só vai ser responsável por redesenhar a tela, ok? Bom, aqui a gente já pode, já que a gente baixou o Node, né? A gente já pode começar pelo menos o projeto. Já baixou o Node, vai no terminal, aí a gente vai na parte de... cria uma pasta no seu terminal, né? Eu tenho aqui uma pasta Presba e eu vou criar aqui a minha pasta inicial do jogo. Mas eu não preciso criar minha pasta inicial do jogo. Eu tenho uma ferramenta no Node que chama NPX. Ele é um executador de scripts já pronto aqui, né? E a gente tem o Create React App, ok? A gente vai fazer isso e a gente já vai criar nossa aplicação básica em React. Create React App e vamos chamar de jogo Pong, ok? Pode chamar do nome que você quiser, mas só vai precisar rodar isso daqui a primeira vez, claro. E ele vai criar já um projetinho aqui padrão do React, né? Mas ele também facilita já a gente começar a utilizar aqui. Eu já posso criar o servidor nesse mesmo
pacote, né? Vamos dizer assim. Então vamos esperar aqui rodar. Ele estava só atualizando as bibliotecas. Vai demorar um pouquinho na primeira vez que você vai executar o Create React App, né? Para resolver todas as dependências e baixa os templates e tudo mais. E aí acabou. O que ele fala aqui pra gente? Ele vai falar aqui para iniciar, né? Para iniciar o servidor é só digitar yarn start. No meu caso aqui tem o yarn instalado, tá? Caso você não tenha o yarn instalado, você vai digitar npm start. O npm ele já é instalado junto com o Node, né? Então, tanto faz. No seu caso, o comando pode ser que esteja aparecendo para usar npm start em vez do yarn start. Tanto faz nesse caso. Para iniciar, para buildar, para testar, na verdade a gente só vai precisar o start para o nosso jogo por enquanto. Então ele fala aqui no final o que eu preciso para começar o jogo, né? Para começar a aplicação. Então ele falou para eu dar um cd jogo Pong. Bom, vamos ver o que acontece se eu digito yarn start. Bom, ele vai iniciar aqui o servidor e abrir no browser esse belíssimo website aqui. E como é que ele está aqui, né? O que está acontecendo aqui? Eu vou fechar aqui a aplicação, eu vou digitar o meu... essa é uma outra coisa que a gente pode já trabalhar aqui nesse vídeo, que é a instalação do editor, tá? Eu vou pegar aqui o editor, VS Code. Você vai digitar aqui no Google VS Code, né, com E aqui, ó, VS Code, e vai lá para o site code.visualstudio.com. E ele vai te dar também o download correto para sua máquina. Instalou, é um editor, ok? Por que a gente vai usar esse editor? Ele é o editor mais famoso que tem para a gente codificar hoje em dia esse tipo de aplicação, né? Ele é poderoso a ponto de ser capaz de codificar Java nele, C Sharp, qualquer um dos frameworks JavaScript. Ele é bem poderoso e ele é um dos mais utilizados hoje em dia. Tem gente que prefere outros tipos de editores, mas eu estou muito feliz e confortável com o Visual Studio Code. Eu estou rodando ele com um tema light aqui, né? Normalmente os desenvolvedores usam o tema dark, mas agora eu estou fazendo um teste com esse tema light, que é o fundo da tela branco aqui. Não tem nada de diferente, apesar das cores, né? Bom, o que a gente tem aqui? A nossa aplicação, né? Ela está rodando aqui, ó. Tá vendo? Edit source.app é uma aplicação React normal. Então, eu vou editar aqui o texto. Olá, mundo. E a gente vai ver que minha aplicação já vai mudar aqui automaticamente. Não vai mais porque eu parei o servidor, né? Deixa eu dar um yarn start de novo. E aí a gente vai ver que ela vai mudar aqui. Tá carregando a primeira vez da aplicação. Ela já roda automaticamente toda vez que a gente altera. Aqui demorou um pouco porque eu estava subindo o servidor de novo. Mas aqui eu vou colocar Olá, mundo mais uma vez, por exemplo. E quando eu salvar, ele já vai mudar aqui automático. Olha lá, foi bem mais rápido dessa vez. Se o servidor está rodando, ele vai ficar, ele está rodando aqui no fundo, ele vai ficar atualizando automaticamente cada vez que a gente alterar o app.js, né? No servidor aqui, a gente não precisa, na aplicação aqui web, a gente não vai precisar fazer nada. A aplicação web é a pasta source aqui, tá? Bom, isso é a parte do front-end, tá? A parte do back-end, vamos botar uma pasta aqui, vou lá para minha Presba. Então eu vou criar aqui uma pasta, é só criar uma pasta, pode ir no seu Windows Explorer, se você está usando Windows, fazer criação de pasta normal. Jogo Pong Server, né? Pronto, eu tenho aqui cd jogo Pong Server. Ok? E aqui o que nós vamos fazer? Vamos dar um npm init. Ele vai inicializar um npm padrão, tá? Ele vai perguntar algumas coisas, só dá um enter, enter, enter de novo. Vai dando enter até ele terminar a configuração, tá? Eu vou abrir também essa pasta no meu Visual Studio Code, né? Só abrir a pasta no Visual Studio Code. Você pode ir pelo Visual Studio Code, File, Open, e aí selecionar a pasta que você quer abrir, ok? E aqui, só que o server, eu tenho agora muito menos coisas, porque não é igual o Create React
app, né? Então, a gente vai ver que aqui o server ele não tem nada, ele é bem simples. A gente vai precisar aqui abrir uma nova janelinha aqui do nosso terminal e a gente vai lá para a pasta Presba /jogo Pong server e a gente vai instalar as dependências do Express. Então pode usar o npm install Express. Também vamos precisar do socket.io. E por enquanto é só. Eu não vou adicionar mais nenhuma dependência. Tem mais uma que a gente vai precisar para rodar o nosso servidor ficar atualizando automático, mas é uma dependência de desenvolvimento, não é uma dependência de aplicação, tá? Vamos esperar o serviço rodar. E enquanto isso, a gente pode ver aqui, a gente vai ter que criar o index.js, tá? Primeiro de tudo, vamos já colocar uma coisa aqui que é da versão 13 do Node.js. A gente precisa falar que ele é module type module. O que isso muda, né, na prática? Ele vai fazer com que eu possa usar os novos imports do JavaScript, né? Não é muito necessário isso, a gente podia usar o require do CommonJS, que já vem incorporado no Node.js, mas são os termos técnicos e tal, mas é mais para ficar padronizado com esse tipo de import aqui que a gente vai ter no front-end. Então, para a gente usar o mesmo import, né? Se a gente não coloca isso daqui, esse import deveria ser assim, ó. A gente deveria fazer aqui, ó, const react é igual require react. Então, na verdade, não é requerido, né? É opcional. Eu prefiro para ficar com o mesmo tipo de código, tanto no front-end quanto no back-end. E a gente vai criar a pasta chamada index.js, tá? Se você preferir, eu prefiro, né? Vamos mudar para server.js e eu vou renomear a pasta server.js. Então, no package.json, mudo aqui para server.js. Bom, minha instalação falhou, mas eu vou de novo instalar aqui Express e socket.io. Eu usei o yarn aqui, mas pode usar o npm. Aí o npm, o comando é npm install express e socket.io, tá? Nada de sofisticado aqui, nada de diferente, tá? O que ele fez aqui quando eu rodei o npm ou yarn add, né? Eu fiz o seguinte, ele adicionou essas duas dependências, né, no meu package.json, Express e socket.io. E ele também baixou tudo que ele precisava aqui no Node Modules. Essa pasta Node Modules a gente pode ignorar ela, sempre ela vai ser criada automaticamente pelo Node, né, pelo npm, na verdade. E o yarn lock também é um arquivo que o yarn cria aqui, mas a gente também não precisa se preocupar. Na verdade, a gente vai precisar mexer pouquíssimo aqui no package e mais no nosso server, claro, né? Bom, ele criou aqui um comando start chamado node server, né? E como que a gente usa esse comando, o comando start, né? Só digitar aqui, ó, npm ou yarn, se você está usando yarn, start, tá? Então ele não tem nada para fazer, ele rodou, mas já terminou, né? Então, mais uma dependência que eu vou adicionar, yarn add node mon, tá? Yarn add, ou pode ser também npm install, tá? O node mon, ele vai ser uma dependência que a gente vai ter aqui, que é para quê? Em vez de eu chamar o node, eu vou chamar node mon server. O que ele faz? Toda vez que eu alterar um arquivo, ele vai automaticamente rodar o nosso serviço, né? Então, eu vou aqui, ó, eu vou deixar aqui rodando o serviço. Então, eu vou dar aqui, ó, yarn start ou npm start. Pronto, ele fica aqui, ele fica esperando alterações no arquivo. Eu vou dar um console log aqui, só para a gente ver. O server é o arquivo que a gente está rodando, segundo o nosso script aqui, nodemon server. Então, toda vez que eu alterar esse arquivo server ou qualquer outro arquivo aqui na pasta, ele vai rodar novamente o server.js, porque é o meu comando que está rodando no start, tá?
Então eu vou colocar aqui Olá Mundo. Esse é o nosso servidor rodando. Olha lá, ele já escreveu aqui Olá Mundo, automático. Se eu digitar aqui Olá Mundo Rodrigo, olha lá, ele já rodou automático. Eu não preciso ficar restartando o servidor manualmente. Por isso que eu uso esse NodeMon, principalmente em desenvolvimento, né? Bom, aqui a gente vai precisar criar o servidor o Express, que é o nosso servidor web, né? Que depois a gente vai configurar ele para servir a página do jogo, né? Mas ele vai ser só o nosso serviço, né? Nosso serviço principal. E o jogo ele pode ser empacotado, como ele é em React, ele não vai ter nada dinâmico, só as partes que ele vai receber do serviço. Ele pode ser entregue em qualquer hospedagem HTML simples ou mesmo na sua própria máquina, vai ser fácil de rodar esse jogo. Bom, era isso para o vídeo de hoje. Não vou estender muito aqui na construção do serviço. Então, tenha certeza que está rodando aqui o Visual Studio Code, o React, né, a aplicação React e a aplicação Node. Se der algum problema na instalação, pode me mandar uma mensagem aqui mesmo no vídeo, no YouTube, ou qualquer outra rede social que você me encontrar. A gente se vê aqui no próximo vídeo, onde a gente vai começar a construir esse jogo online. Um abraço!